Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, menina, aqui no meu Café Canena, nessa manhã, eu tô com a missionária Ciara, e ela vai contar hoje aqui um testemunho muito lindo para vocês. Bom dia, Ciara, tudo bem, querida? Bom dia a todos, bom dia, Nena. Eu quero agradecer pela essa oportunidade de estar aqui com vocês. Primeiro, agradecer a Deus. Sim. E depois a vocês, pastora Nena. Obrigada, querida. Olha, minha amada, ela é uma pessoa assim que tem um testemunho forte. Não conheço muito, né, a história dela assim, mas eu conheço ela, né, nas caminhadas aí né, das mulheradas aí que eu vou, né, nos eventos das mulheres, e eu conheço ela. E hoje ela tá aqui. Então vamos ouvir, né, porque o testemunho dela vai ser bênção para mim e para vocês. Querida, amém. Fica à vontade. Obrigada, minha querida. É todo o seu canal, pode ficar à vontade, deixa Deus te usar. Oh, meu Deus, quanta honra! Então, eu quero contar um pouquinho, né, do meu testemunho para que vidas sejam edificadas, sim, né? Sim. Porque é tudo para a honra e glória do Senhor. É verdade. Eu nasci em um berço evangélico em São Paulo. Nasci na igreja metodista, meus pais, meus avós eram metodistas. Só que o meu pai ficou desempregado e ele veio trabalhar aqui na Cosipa, na Uzi Minas. E eu vim pra cá, pra Santos, com 4 anos. Novinha, né? Novinha, 4 anos de idade. Depois vieram minhas 2 irmãs. Só que meu pai largou da igreja. Quando chegou aqui, ele não procurou igreja. Então, nós ficamos sem igreja, não fomos mais em igreja. Aí nós fomos crescendo. E a minha irmã mais velha, que é pastora em Campinas, ela começou a frequentar a Batista, lá da Ana Costa. E me levou na Batista. Eu tinha 17 anos. E foi lá que eu tive encontro com Jesus. Ai, que bênção. Com 17 anos na Igreja Batista, né? E eu fiquei 3 anos só na igreja. Eu me decepcionei com a igreja, sabe? Eu me decepcionei porque eu era muito nova. E o que aconteceu? Eu estava focada nas pessoas. Quando a gente está focado em pessoas, a gente se decepciona. Sim. Sabe? A gente tem que focar em Jesus Cristo. O que aconteceu? Saindo da igreja, eu conheci o meu marido. E meu marido não era evangélico. E ele falava para mim, eu te conheci fora da igreja e você não vai voltar para a igreja. Não vou dizer que a culpa é dele porque eu não orei, não, sabe? Porque toda vez que você tem na sua casa um marido que não é evangélico, se você dobrar os teus joelhos e orar e persistir, sabe? Deus move montanhas, mas verdade. Eu não fiz isso. E eu fiquei 30 anos casada. Eita! 30 anos afastada do caminho do Senhor. Aí o que aconteceu? Meu marido teve 6 infartos, nossa. Sabe? 6 infartos nesse período e ele veio a falecer. Quando ele veio a falecer, eu estava sozinha praticamente, não tinha mais, eu trabalhava, sabe? Porque quando ele teve infarto, ele ficou impossibilitado de trabalhar. Então, eu que assumi a casa, eu que trabalhava e sustentava a casa. Por isso, eu não tive filhos, né? Hoje eu sou viúva, ele morreu de infarto. E o que aconteceu? Quando ele morreu, o Senhor falou para mim, volta para mim, minha filha, porque eu nunca te abandonei. Foi onde eu voltei para os caminhos do Senhor. Tá? Ai, que lindo. E vou dizer para vocês, o Senhor é aquele que pra gente servir a Ele arrumou toda a minha vida. Porque nesses 30 anos eu não casei, eu ajuntei, ou amaziada, né? Era amaziada, ele era divorciado, ele tinha 2 filhos, um filho faleceu, ficou uma moça, que era quase da mesma idade que eu, porque ele era 20 anos mais velho que eu. E o que aconteceu? A ex-esposa dele, eu fiquei amiga da ex, fiquei amiga da família toda. E quando ele faleceu, eu fui pedir para o INSS a pensão dele. E a ex-esposa fez uma carta falando que eu me reconhecia como a esposa do ex dela, a filha. E o INSS falava que eu não tinha direito da pensão do meu marido. Isso. Apresentava 30 anos todos os documentos e eles falavam, você não tem direito. E o rapaz falou para mim do INSS, por que você não vai no cartório e não casa com ele? Olha,
Eu não sei. Eu fui no cartório, o cartório falou, você me traz 2 testemunhas. E eu levei as testemunhas, e o que aconteceu? Eu casei com meu marido depois de morto. Pode, eu não sei se pode, eu sei que eu casei. Mas eu vejo um agir de Deus, porque eles falavam, o meu processo aqui de São Paulo, né, do estado de São Paulo, foi para o Amazonas. Nossa! E o Amazonas deu procedente. Mandaram o INSS pagar tudo que eu tinha direito, né? E eu sou pensionista do INSS. Então, eu vejo um trabalhar de Deus, porque é o coisa... cuidado, né, que Deus teve esses anos todos com você. Cuidado. E, tipo assim, tirou ele, mas deixou o sustento para você, né, querida? Eu trabalhava também, sabe? E eu vejo assim, sabe o que aconteceu? Quando a gente é nova, a família da gente não quer, né? Porque você vê, eu estudava, sim. Eu trabalhava, e a família da gente, ela não quer que a gente case com um rapaz que é separado, com 2 filhos já, né? E tudo. E a minha irmã, que é pastora em Campinas, ela chegou e veio para mim e falou, o Senhor manda te dizer que ele tem um ministério para você. Só que ela falou, você tem que largar o seu marido. Só que essa parte do marido, ela depois, mais tarde, ela falou que ela que acrescentou. Não foi o Senhor. Não foi o Senhor. É que ela queria que você saísse de perto dele mesmo, né? Pois é, então, então eu vejo o quê? Que o Senhor, ele tinha um chamado para mim. E muitas vezes, meus amados, quando o Senhor tem um chamado para você, não adianta você fugir. Não adianta fugir. Vai chegar o tempo certo que o Senhor vai te apertar e vai falar, minha filha, você quer ou não quer? Eu estou aqui, né? E foi isso que aconteceu comigo. Quando ele faleceu, eu estava sozinha, porque meu marido, ele faleceu e ele queria ser cremado. Ah, tá. E ele falava pra mim, não gasta dinheiro porque eu quero ser cremado. E eu gastei... Só vira cinza e pronto. E eu gastei o último tostão que eu tinha na cremação dele, que era aquele lugar chique, né? Porque foi fazem 12 anos atrás. Era muito caro, né? E era um lugar chique onde eu me via, eu e ele ali. E onde o Senhor me falou, porque eu me sentia completamente só, né? E o Senhor falou, volta para mim, foi onde eu voltei para o Senhor. Voltei para o Senhor na igreja da minha irmã em Campinas, como eu trabalhava na prefeitura de Cubatão, era concursada na prefeitura de Cubatão, ela falou, então agora você vai para a Baixada e procura uma igreja. E eu fiquei 1 ano entrando e saindo de igreja. Procurando uma igreja que me abraçasse, sabe? Que eu estava acabada de morrer o meu marido. Precisava de alguém para dar um apoio, um conselho, um abraço, né? Um abraço, né? Eu me sentia muito só. E o que aconteceu? Eu não achava. Aí eu orei e jejuei. Eu não sabia nem jejuar direito, mas eu sei que eu jejuei. E nisso, um amigo do serviço falou, porque eu estava no Ministério Peniel. Por que você não vai para Peniel? E eu fui para Peniel ali da Vila Melo. Fiquei 9 anos ali. Aprendi muitas coisas ali, eu agradeço muito a Peniel, a pastora Tânia, o pastor que eu tive, todo mundo agradeço, eu tive muito tempo ali. E o que aconteceu? Fiz muitas missões, sabe? Fiz todos os projetos missionários, eu ia junto, eu estava ali, nós fomos para Uberaba, fui 3 vezes para Uberaba, sabe? Fomos para União da Vitória, fui agora, Vitória do Espírito Santo, sabe? Aqui na Baixada, eu fazia tudo que era projeto missionário, eu ia. Até que eu fui para missões, para o curso de missões da Peniel, mas chegou a Covid. Eita. E a Covid parou todo mundo, né? Parou. Essa daí parou mesmo, viu? A Covid parou tudo. Essa veio assim. Ficou complicado, né? Mas aí eu continuei fora, tudo. E chegou um momento onde o Senhor me falou para mim sair e ir para esse ministério que eu estou. Foi jejuado, foi orado, pastores oraram comigo, tudo. E eu tive um sonho, que nesse sonho eu me via fora desse ministério, sabe?
Então eu saí e o que aconteceu? Eu fui para esse ministério que eu estou hoje, que é a FATAF, Família Apostólica Tabernáculo da Fé, com o apóstolo Jefferson, que me abraçou como um pai, porque no apostolado eles têm esse de paternidade, né? Pastor Jefferson é uma benção. É uma benção. E ele me abraçou, né? E eu continuo fazendo as missões. Eu já fui para a União da Vitória, né? Fui para os Ribeirinhos no final do ano passado na MEAP, que é uma bênção, que foi até a pastora Tânia que me indicou a MEAP. Eu fui, foi uma bênção, sabe? E agora fui para o Piauí 2 vezes, já fui para o Piauí na Missões Além das Possibilidades. Estou voltando para o Piauí para fazer um trabalho lá com eles, que é pastor Alex Reis, também é uma bênção. E eu tô caminhando, sabe? Tô caminhando até onde Deus quer, né? E o Senhor já me mostrou que eu tenho escola, abriu o caminho para as escolas, porque eu faço capelania hospitalar, né? Que é o meu chamado forte de capelania hospitalar. É aquele que é chamado mesmo. Já fiz capelania prisional. E agora estou na capelania escolar, que eu vou entrar, vou começar. Em nome de Jesus, vai entrar. E agora a capelania hospitalar já estou há 10 anos. Foi onde eu comecei com a Peniel, onde o pastor Leandro, ele confiou muito em mim, sabe? Porque nós abrimos um ministério de capelania naquela época. Olha que bom. E foi um chamado muito forte ali, porque eu trabalhava em pronto-socorro, sabe? Pela prefeitura de Cubatão. Trabalhava em pronto-socorro e dentro do hospital, que hoje foi privatizado, né? Era o Hospital Municipal de Cubatão. E ali, menina, eu trabalhava e o que aconteceu? Eu fazia ficha de atendimento. E na ficha de atendimento veio uma senhora que a gente só podia entregar, porque às vezes tinha acidente de carro, então a gente tinha que tirar cópia da ficha de atendimento. E só podia ser o pai e a mãe, não podia ser nem esposa. Oxi. Então o que aconteceu? A senhora veio para mim e falou que precisava a ficha de atendimento do acidente do marido dela. E eu falei, mas cadê ele? Ela falou, ele tá lá em cima no hospital. Eu falei, então eu vou lá pegar a assinatura dele para liberar a ficha. E eu fui nesse quarto do hospital, onde o rapaz, inclusive, era da nossa igreja, mas de Praia Grande. E eu fiz a ficha, ele assinou, porque ele tinha machucado as pernas. E quando eu falei para ele, o senhor quer uma oração? E ele falou, quero. E eu orei por ele ali. E quando eu fui sair do quarto, os outros falaram, você só ora por ele e não ora por nós? Eu falei, meu Deus. Aí eu voltei. 15 dias depois aconteceu o mesmo fato, né? E o pessoal dos quartos pediam oração e eu não sabia nem o que era isso. Aí eu chamei o meu pastor e falei, pastor, eu quero orar nos hospitais, porque eu acho que Deus está me chamando para isso. Pessoas necessitam, né, lá, né? Foi. Muito necessitado. Aí ele falou, procura um curso que a gente vai fazer uma equipe para ir entrar em hospital. Foi onde a gente procurou um curso que a gente formou essa equipe, porque eu fico, sabe, o meu coração, o Senhor me chama com urgência e emergência. Eu tenho urgência e emergência de falar de Jesus, de fazer a salvação, a plano de salvação para as pessoas. E o que acontece? Na primeira experiência que eu tive em UTI, porque hoje em dia eles me chamam muito para entrar em UTI, para orar pelas pessoas, sabe? Fazer oração da fé, porque eu não perco tempo. Tá certo. Aí não pode perder mesmo, não. A primeira experiência que eu tive com uma UTI, eu ainda estava em treinamento. Estava eu e uma amiga da igreja, né? E uma moça da igreja falou, Ciara, você não pode entrar na UTI porque meus parentes são todos espíritas, né? E eu gostaria que você fizesse uma oração lá. E eu fui, mas a gente não podia entrar naquela época, a capelania numa UTI. E o que aconteceu? O enfermeiro, ele deixou a gente entrar depois do horário, mas uma pessoa só. E quando eu entrei, eu vi aquele homem tudo entubado. Meu Deus. Estava todo entubado. E ali eu fiz as orações, tudo. E quando eu falei, aqui é da parte de Jesus Cristo, a única coisa que ele fez entubado foi mexer a garganta, assim, como se engolisse alguma coisa, porque ele estava com tubo. E eu fiz as orações, tudo, e não via movimento nenhum.
E eu falei, meu Deus, pai, eu não vi o movimento de Deus, né? Eu não vi movimento nenhum nele. Aí eu falei, Espírito Santo, o que eu faço? Aí ele falou, faz a oração, fiz a oração da fé, né, de aceitando a Jesus, e depois eu fiz o Pai Nosso. E saí dali, mas eu chorei a noite inteira. Falei, não, Deus, isso não é pra mim, isso não é pra mim, isso não é pra mim. O homem ali, ó, o homem não mostrou uma reação, não, eu acho que não é esse negócio aí, não é pra mim, pai. Aí eu fui trabalhar no hospital. Quando eu fui trabalhar, uma moça da Assembleia de Deus, que faz capelania lá no hospital, e eu contei a história para ela. E ela falou, ô Ciara, quando ele chegar lá no céu, ele vai falar que alguém falou de Deus para ele. E você vai ter uma pedrinha na tua coroa. E eu falava, mas ela tá falando como se o homem já tivesse morrido. Mas o homem nem morreu. Pensava comigo, né? E ela falou para mim, a única coisa que uma pessoa toda entubada pode fazer é movimentar a garganta. Eu falei, meu Deus, ele estava ouvindo, né? Aí o que aconteceu? Deu meia hora depois, me ligaram dizendo que o homem tinha falecido. Eita, Jesus. Então, sabe, esse é um chamado que eu tenho mesmo, de capelania. Pensa, né? Agora eu entrei também na prisional. Eu queria muito entrar na capelania prisional. De mulher? Não, aqui na Baixada Feminino? não tem de mulher, é só de homem. É só de homem. Eu entrei na capelania no presídio do Rio Branco. No Rio Branco, tem dois presídios, um no Maitá e um do Rio Branco. E o que aconteceu? Eu não sabia como eu ia reagir no presídio. Eu falei, meu Deus, eu nunca entrei num presídio. Né? E quando eu entrei no presídio, a gente foi naqueles corredores e aquelas portas batendo, parecia... Aqueles portão grandão, aqueles ferrolhos desse tamanho. Ferrolhos assim grandão. Já fui também. Grandão, faz prac, aí põe aquele cadeadão. E é porta, aí é mais porta, então me porta. E eles não entram no meio, eles colocam você lá no pátio. Você se vira. Só corre. Tipo assim, tá no meio do leão. Exatamente. Mas eu já fui também pro presídio. Geralmente é você com o pastor, né, que vai lá, tudo. E lá você tem que pregar, porque fala, minha filha, pega a Bíblia aí e fala alguma coisa. E eu fui passando aqueles portões, parecia que eu tava marchando, menina. Foi muito lindo. E quando eu cheguei lá no meio, que eles deixaram a gente no meio, e lá no Rio Branco tem a galeria, né? E eu olhei assim, vi então, aqueles homens, tudo, me deu um amor tão grande no coração para aqueles homens. Eu falei, pai, o que é isso? Que eu nem sei o que esses homens fizeram, sabe? Foi um amor tão grande. E ali... É vida, né? Almas, e foram vidas salvas ali, vidas restauradas, né? Até cura. O meu primeiro rapaz chamava Caleb, olha o nome, Caleb. Pensa. E ele falava, ele se foi convertido, né? Ele aceitou Jesus, depois ele pregava e ele falou para mim assim, Ciara, vai visitar a minha esposa que ela tá doente, tá com mioma. Eu falei, eu não posso visitar parente de presidiários, né? Mas você acabou de aceitar Jesus, coloca as tuas mãos nela, em nome de Jesus. Ora por ela. E ele fez, menina, e ela foi curada em nome de Jesus. Né? Depois tiveram até filhos. Né? A fé, sabe? A fé. E foi muito bom, foi uma experiência. Eu fiquei 1 ano no tempo da carteirinha, né? Porque nós temos que tirar a carteirinha da polícia do estado de São Paulo, né? Validado por 1 ano, eu fiquei 1 ano lá. Fiquei 1 ano, depois eu mudei de residência, então agora está sossegado aí. Mas agora estou na Cracolândia, pastor Ney Viana, ele veio aqui fazer um workshop e também é outro desafio muito grande, né, que é em São Paulo. E é para tirar as pessoas da rua, mas o Senhor tem me incomodado em questão de escola, sabe? Por causa dos jovens, os adolescentes, né? Tem visto nas escolas, né, que estão precisando de um apoio, estão precisando conhecer a Jesus, sabe? Porque muitas vezes a gente trata das pessoas já adultas, né? Mas esquece dos pequenininhos. A base. Se a gente cuidar da base, eles não vão chegar a fazer, né? Essa coisa errada, né? Você sabe que como eu nasci dentro de uma igreja metodista, e eu até os 4 anos eu ia na escola bíblica dominical. E quando eu me afastei já com meu marido tudo, eu sentia uma saudade que eu não sabia nem o que era. Era uma saudade tão grande gostoso, de igreja, né? Sabe? Mas você vê, a igreja, na época, a igreja que eu fui batizada, eles não davam ênfase ao Espírito Santo, né?
não dava ênfase. Então eu não sabia direito o que era o Espírito Santo, sabia que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando eu fui para essa igreja, que o pastor orou por mim, parece que a minha visão abriu, sabe? Caiu, né? Caiu as escamas, sabe? Né? E eu vi, o Espírito Santo é meu melhor amigo. É aquele que me conduz, é aquele que me dirige, sabe? E ele é realmente o mais importante na minha vida hoje. Ai, que bênção, né, Ciara? Porque eu não tenho filhos, meu marido faleceu. Mas tem filhos espirituais, né? Filhos espirituais. Tem bastante por aí, né? E o Senhor, ele ele, sabe, o Pai, ele agrada o coração da gente. A gente tem que procurar, gente, nos mínimos detalhes. O Senhor é detalhista. É verdade. Sabe, é uma coisa tão maravilhosa. Você vê, eu queria ir para uma missão, acho que foi a missão dos ribeirinhos, que eu fui. E eu falei, eu tinha uma toalha específica para missões. E essa toalha eu emprestei e não devolvi para ele. Coloquei na igreja lá e por algum motivo sumiu. E eu falei, pai, eu não tenho nenhuma toalha agora para ir para missões. E eu fiz aniversário, o que aconteceu? Minha vizinha de cima, ela bateu na minha porta e falou assim, olha, eu trouxe um presente para você. O que era? Uma toalha. Era uma toalha. Olha, eu falei, como Deus cuida. Pai, o Senhor cuida dos mínimos detalhes. Então, o Senhor é aquele que nos acalenta, sabe? É aquele que está sempre conosco. Que pode crer, gente, que o Senhor, Ele quer fazer carinho nos nossos corações. A Bíblia diz que nós teremos aflições. Sim, com mas certeza, tenha bom ânimo, porque eu estou contigo. É verdade. E a minha vida é evangelismo. Eu amo evangelizar. Eu amo ir de casa em casa, bater de casa em casa, falar de Jesus, entrar na casa das pessoas, orar com as pessoas, sabe? Fazer um programa, se nós temos vários programas, né, de lar de paz, família feliz, eu gosto muito disso. E eu vou agora para o Piauí fazer esse trabalho, eu acredito. Trabalho de casa em casa lá, porque ali vai ser bênção, né, Ciara? Vai ser bênção, sabe? Porque ali é muito carente. Muitas pessoas querem ir para a África, amém, glória a Deus, né? Mas aqui no Brasil nós temos a África. Sim, tem muita gente. Nós temos a nossa África. E o Piauí, o Pernambuco, porque onde eu vou é divisa do Piauí com Pernambuco, é Serra do Inácio. E ali nem o governo do Piauí toma conta, nem de Pernambuco. Então são um pessoal muito esquecido, né? Estão largados aí, quem quiser, viva, trabalha. Onde o pastor Alexandro, ele montou uma base missionária bem ali, menina, e está acontecendo coisas maravilhosas ali. E ali ele falou, Deus falou para o pastor que ali é o Israel de Deus. E o Senhor já tinha me falado também que o Nordeste era o meu Israel. Eu falei, pai, bateu, então eu tenho certeza que ali é um chamado que eu tenho, sabe? Não sei quanto tempo, como é que vai ser, mas eu sei que eu vou para lá. E vai ser uma bênção, sabe? Hoje eu tenho 67 anos, sabe? E vivo só para o Senhor. Minha vida é para o Senhor. Minha vida é resgatar vidas, sabe? Eu amo o que eu faço, eu amo ir para o hospital. E o chamado, você vê, eu choro às vezes sozinha, porque eu vejo... 30 anos que você perdeu, né? 30 anos que a gente perdeu. Por isso, quando a gente tem um chamado, minha gente, meus amados, o chamado, sabe, que a gente pode... Eu falava assim, como é que eu tenho um chamado? Ele não falou comigo, falou com ela, sabe? Mas o que acontece? Eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Eu estava afastada por estar olhando pessoas dentro da igreja. Porque a gente nunca pode esquecer que todos nós somos falhos. Sim. Sabe, pastor é falho, apóstolo é falho, líderes são falhos, todos nós somos seres humanos, sabe, por mais que a gente queira agradar, a gente queira fazer o melhor, a gente vai falhar em alguma coisa. Certeza. E eu não tinha maturidade. Somos perfeitos, né? Eu não tinha maturidade naquela época suficiente para ver isso. Hoje em dia ninguém me tira mais fora de igreja. Hoje em dia o meu foco é Jesus Cristo. Sabe, às vezes a gente é magoado, como às vezes a gente magoa também, né? Sim, se a gente for orar por esse lado, senhora, a gente nunca vai ficar bem com Deus. Porque tanta pancada que a gente leva, tanto tropeço, tanta facada que eu falo, que você leva, tanta paulada. E com isso, é uma experiência que você vai crescendo na fé. Porque também nós passamos um bocado e graças a Deus estamos aí.
Agora vai deixar Deus, ele não é culpado. Então, quando a gente deixar as pessoas e olhar para Cristo, aí sim, eu aprendi muito. Eu também muito. Nada me atinge. Tá falando? Amém. Tá aborrecida? Amém. Eu vejo. A gente tem que ter uma vida que as pessoas possam ver Jesus na gente. Com certeza. Mas que a gente vai falhar, a gente vai falhar. Às vezes eu falo assim, a minha raiva é 2 minutinhos. É verdade. Acabou. Já tô de paz. Já tô glória. Ainda bem. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí somos ser humano. Nossa, porque aquele mãe. que falar que não fica com raiva do irmão é mentira. Nossa, aí já tá pecando. Porque é mentira. Porque querendo ou não, se você fizer uma coisa, eu vou ficar chateada. Mas daqui a pouco passa a Ciara, tudo bem, minha querida. Como faz? Ó, me perdoa, tal, né? Ainda bem que o Senhor fala, irai, mas não pecai. Sim, entendeu? Eu sou muito sangue quente, sabe? Às vezes as coisas sobem na minha cabeça. E sabe que eu sou baiana, não, eu sou do norte, nordestina, tem pavio curto, né? Bem curtinho. Mas eu aprendi. Eu aprendi a lidar com pavio curto. É verdade. Eu falo que eu não tenho mais pavio curto, meu pavio agora é enorme. Não tenho mais. Às vezes acende, né? Acende um pouquinho, mas a gente vai lá e apaga. Já pra não... Entendeu? Olha, não tem uma coisa melhor que quando acende o pavio, a gente dobra o joelho. Acabou. Gente, eu sou muito, até inclusive, depois que meu marido morreu, eu ainda trabalhei, né, em pronto-socorro, e conto muito essa história que o Senhor, ele vai moldando a gente também. Sim. A gente vai se transformando de dentro pra fora, então, né? eu trabalhava no atendimento e eu ficava muito irritada, porque eu queria trabalhar e as pessoas do pronto-socorro, os pacientes, ficavam, né? E o que aconteceu? Uma vez eu estava trabalhando, tinha uma senhorinha, bem velhinha, estava ali na frente com a filha e ficava só, tô com fome, tô com fome, tô com fome. E eu falava, meu Deus, eu não consigo trabalhar, gente. Essa mulher só fica falando, tô com fome, tô com fome, tô com fome. Aí eu fui até ela e falei pra senhora, pra filha, o que essa senhora tanto fala que tá com fome, tá com fome? Ela falou que nós chegamos muito cedo, já são 10 horas e ela precisa fazer um exame lá e o médico ainda não chegou, tal e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá numa sala que a gente tomava lanche logo de manhã, do gesso, inclusive o rapaz era um amor, faria um lanche quentinho e tudo pra gente. Olha, coisa boa. Era um pessoal muito bom. E aí eu perguntei pra ele, não tem um pão? Ele falou, Ciara, acabou todos os pães, só tem pão de ontem. Era um pão murchinho. Eu peguei e falei, não tem importância. Coloquei margarina e falei, o café? Ele falou, o café tá frio. Eu falei, não tem importância. Desce do mesmo jeito. Não tem importância. Aí eu peguei uma xícara, pus o café e levei o pãozinho. Gente, que lição de vida que aquela mulher me deu, misericórdia. Comeu assim como se fosse... Não, ela pegou aquele pão murcho, pegou aquele café, levantou e falou, Senhor, obrigado por esse pão e esse café. Gente, a minha cara ficou no chão. Eu falei, Deus, perdão, Senhor, perdão, perdão. Eu não esqueço dessa história, tanto é que às vezes eu pego a comida e agradeço ao Senhor. Sim, a gente tem que agradecer. Então, né? O Senhor vai nos moldando, verdade, sabe? Ciara. Ele vai nos transformando, nos restaurando, sabe? Pra gente chegar no que Ele quer. Sabe? Verdade. E a gente tem que colocar a vida da gente nas mãos do Senhor. Sim, é verdade. Sabe? Uma outra experiência que eu tive foi com a minha mãe, que faleceu, gente. A minha mãe, ela teve muitos problemas de saúde, só que ela estava em Campinas com a minha irmã. E minha irmã era pastora, minha irmã largou o pastorado para cuidar da minha mãe. E a minha mãe falava para mim, Ciara, fica comigo também. Só que eu falava, não, mãe, se eu já tenho uma, não vai ficar com 2 presas aqui, não. Eu vou pra obra. Uma fica, eu vou. Eu ia e voltava toda vez, né? Mas eu fazia a missão e voltava, fazia e voltava. E eu lembro que quando ela teve um AVC muito grave, já tinha 93 anos, a médica chamou a gente e falou, olha, ela não vai aguentar muito tempo, não. E o que nós fizemos? Eu senti no coração de dar a Santa Ceia, porque ela era cristã, a Santa Ceia, tudo, e falei, mãe, eu tenho uma viagem para ir. Tinha uma viagem marcada para o sul, para evangelismo, até com o apóstolo Jefferson. E o apóstolo falou, eu vou orar para que ela não morra, Ciara.
Falou, imagina ela morrer e a gente lá no sul. Eu falei, longe, não, né? Eu falei, não, apóstolo, não faz isso não, deixa Deus fazer a vontade dele. Porque querendo não prende também, né? Às vezes fica sofrendo nessa área. Fica. Minha mãe estava sofrendo então, muito. é. Aí o que aconteceu? Eu fui viajar. Foi na sexta, fizemos evangelismo no sábado, domingo. Quando chegou no domingo de manhã, minha mãe falece. Minha mãe faleceu. E aí, por mais que a gente não queira, a gente fica na cabeça da gente. Será que eu fiz a coisa certa? Você vê aquela culpa, né? Tipo, né? Será que eu fiz certo? Será que eu não fiz certo? Aí o que aconteceu? Uma moça voltou para Jesus dentro da igreja e eu abracei aquela moça. E quando eu abracei aquela moça, o Espírito Santo falou, você está no lugar certo. Ai, que bênção. Sabe? Então, agora, a minha mãe faleceu, aí depois nós corremos, fui pro enterro, tudo bem. E eu não tem nada que me prenda mais. Não tem nada que me prenda para fazer a obra fora, para falar de Jesus. Se for para ir, que eu já tive, eu fiz o navio Logos Roper também. Oi? Fiquei 20 dias no navio. Que bênção! E lá eu tive uma palavra de países não alcançados. Quando eu estiver pronta, que o Senhor me envie, porque eu falo, eis-me aqui, a minha vida é do Senhor. Eu não tenho não tenho nada que me prenda, só o Senhor. Mas quando a gente coloca realmente a vida da gente nos caminhos do Senhor, Ele cuida de todas as áreas que a gente tem. Sabe? Todas as áreas, no sentimental, no espiritual, no físico. Eu tive tantas curas na minha vida, gente. Tantas curas. Uma vez eu trabalhando em pronto-socorro, eu peguei uma pneumonia muito forte, muito forte. Aí que eu pedi, não passava tosse, pedi para as doutoras, que a gente conhece, pronto-socorro, conhece todo mundo, para ver por que não passava tosse. Aí ela fez um monte de exame e falou, você está tuberculosa. Meu Deus. Eu falei, meu Deus, a gente leva aquele choque. Sim, porque tuberculose e pneumonia mata, né? Meu Deus, não, tuberculose. Aí o que aconteceu? Eu telefonei para uma amiga, aí ela falava, Ciara, não tira da mão de Deus, não tira. Fui na igreja, o pastor me ungiu, orou por mim, e eu aguardei, fiz os exames, fiz biópsia de pulmão e tudo. E até o médico de biópsia do pulmão do Hospital na Costa falou, não vai dar nada isso. Eu falei, eu recebo em nome de Jesus. Mas ele laudou tuberculose. E eu fui para o médico do pronto-socorro, da Prefeitura de Cubatão, que eu sou da Prefeitura de Cubatão. Aí o que aconteceu? O médico colocou todos os exames ali. E falou, você teve contato com a doença, mas você está curada. Ai, graças a Deus. E eu sabia que era Deus ali. Curada. Eu falei, sabe? Mas era um sentimento que eu não me falei, nossa, Deus colocou a mão em mim assim direto. Não era um sentimento desse, era um sentimento de pequenininha. Eu me sentia pequenininha. Eu falei, pai, por que desse sentimento? E o Senhor falou para mim, eu falei, o Senhor quer que eu vá nos tuberculosos falar do Senhor? Eu vou falar. E eu fazia isso, mas o sentimento não passava. Levou 2 anos para o Senhor me responder. O Senhor me respondeu, eu quero você desse jeito, pequenininha. Porque enquanto você estiver pequenininha, eu vou poder trabalhar através de você. Ai, que sabe? bom. Por isso que às vezes, por isso que eu nem sento frente da igreja, sei lá, Mora na frente, né, cara? Então, é isso, o Senhor, Ele nos quer pequenininho, sabe? E ele mostrou para mim o Senhor sabe, quanto mais você tem intimidade com o Senhor, mais o Espírito Santo fala com você. Sabe, porque muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja com a Bíblia debaixo do braço, mas a gente não tem intimidade com o Senhor. Como eu falei, eu fiquei no navio Logos Roper de manhã, de tarde, de noite, falando do livro do Filho Pródigo. Eu falava, Senhor, por que o Senhor faz eu falar tanto? 20 dias do Filho Pródigo. E o navio era um navio com mais de 60 países, pessoas de mais de 60, é um navio evangélico. E lá, quando ganhava uma vida, era uma festa no navio. Ai, sabe? E eu falava o Filho Pródigo e chegava no final, a gente fazia o apelo. Só que o filho pródigo, a gente não dava ênfase para o filho que saiu de casa, mas para o filho que estava em casa e que não conhecia Jesus.
Não tinha intimidade. Até conhecer, conhece. Mas não tinha intimidade com o pai. Sabe? Que não tinha intimidade, não sabia quem era o pai realmente. E era essa a ênfase que eles davam, queria que a gente desse. E porque ali passavam muitos missionários, que era um navio missionário, muitos pastores. E no final as pessoas, sabe, se convertiam. Sabe, se convertiam, porque você acredita que tem pessoas que estão dentro da igreja que nunca nem fizeram uma oração da fé. Ah, com certeza. E foi às vezes vai por causa do louvor, por causa da palavra, que gosta de estar ali. É verdade, e ali dentro eu recebi uma palavra de um rapaz que eu não sei nem quem é, só sei que o nome dele era Moisés, que eu ia para países não alcançados, países de inferno espiritual. Estou esperando a palavra se cumprir. Eu falo, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quer que eu vá, eu vou. Porque não há honra maior de a gente morrer por Jesus Cristo. Com certeza. É uma honra maravilhosa. Não ter medo, né? Não ter medo, né? Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo. E eu falo, mas eu falo pro Senhor, só quero morrer quando eu ver ainda mais os outros netos, né? Porque eu só tenho um. Só tenho um neto? Só tenho um, então quero ver os outros netos, pelo menos aí eu posso morrer, mas enquanto... Aí eu acho que é por isso que Deus não quer me dar os netos. Só a minha filha que quis o neto, só tenho um, né? Mas eu não tenho medo da morte, não. E eu quero morrer assim, dormir e não acordar. Aí eu falo, Senhor, eu quero até o último momento falar do Senhor. Sim, pai. Também, mas eu quero uma morte sossegada. Não, se for para ser uma morte trágica, que seja. Mas que sabe o que eu acho? Eu acho que as mortes trágicas, que com o Estevão e assim por diante, ele não sentiu as pedradas, ele viu a glória do Senhor, sabe? Eu imagino que ele estava ali vendo a glória do Senhor. Jesus levantou para ele. Meu Deus, que honra. Né? É honra demais. Então, eu acredito, mas eu acredito que todos nós temos um chamado e que não fuja do seu chamado, não. Sabe? Não dá nem pra sabe, fugir. porque todos nós somos missionários. Não existe esse negócio. Tudo bem que a gente é ungida missionário pra gente ir tudo. O que existe é evangelista, é pastor, é mestre, né? E foi o que o Senhor... Agora, missionários somos todos nós. Todos nós temos uma missão. Nós somos todos para servir, né? É verdade. Às vezes a tua missão é dentro da tua casa, com os teus filhos. Às vezes a tua missão é com o teu vizinho. É verdade. Às vezes é no bairro, às vezes é na cidade. E até ser chamado para outros países, mas todos nós temos missão. Quantos de nós não estão? Quantos nossos irmãos, nossos amigos, se Jesus viesse agora, quantos queriam subir e quantos queriam ficar? Quantos que a gente teve a oportunidade de falar e a gente não falou? Isso é verdade. Sabe? Quantos amigos, quantos parentes nossos não estão, sabe, precisando que a gente leve uma palavra, a palavra que a gente tem, a palavra de luz, a palavra de salvação em Jesus Cristo. Né? De conforto, de salvação, principalmente. Porque esse mundo é passageiro. Com certeza. Yara, nosso tempo está acabando, minha querida. A conversa é tão boa, né? E a gente ficava a noite toda, né? Glória, é verdade. Mas o meu já está ali, o diretor já está assim, né? O diretor já está Então a gente já vamos encerrar, não se preocupe. Mas assim, Ciara, que bom, graças a Deus, benção. Que Deus te abençoe, né, a sua vida, que Deus te leve para lugares maiores. Não só onde você quer, mas que Deus leve você para lugares maiores, melhores, entendeu? E eu quero te pedir para você fazer uma oração. Com certeza. Pelo meu canal, pelas pessoas que vão assistir esse canal. Amém. Seja bênção para casa delas, entendeu, querida? Em nome de Jesus. Fica à vontade, se quiser agradecer alguma coisa. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Agradecer por cada um de vocês que estão ouvindo, sabe? Porque a palavra vai entrar no coração, vocês que estão sofrendo, sabe? Que a fé é aquilo que a gente já vê concretizar, não vê as circunstâncias, mas vê o que Deus está querendo fazer na tua vida, meu filho, minha filha, sabe? Porque é isso que vai te motivar. Talvez você esteja desmotivado, mas o Senhor, Ele quer acender a chama dentro do teu coração. E se você não conhece a palavra do Senhor, vá numa igreja mais próxima, uma igreja evangélica, para você conhecer. Mas principalmente, sabe, que Jesus é aquele que salva, que liberta, que nos restaura, que nos dá a alegria de viver. Quero agradecer a Nena aqui pela oportunidade, querida. Que Deus vai cada vez mais. Eu sei que Ele tem grandes coisas na vida de vocês aqui, que esse projeto que começou pequeno vai se expandir de uma maneira tal
que vocês vão falar, meu Deus, uau! Deus, o que o Senhor preparou? Era tão uma coisa pequena e olha como é que vai estar. Eu creio nisso, sabe? Agradeço a sua casa, agradeço a todos aqui, muito obrigada e vamos estar orando. Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor em primeiro lugar, porque Tu és aquele que faz coisas grandes, Pai, que nós não conseguimos nem enxergar a dimensão, Senhor, do Teu poder, Pai, do Teu senhorio, Pai. Agradecemos, Pai, somos tão falhos, Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, mas usa-nos para a honra e glória do Teu nome, Pai. Abençoa, entra em cada casa, Pai, em cada casa que está, Senhor, sendo alcançada, Senhor, por esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que haja uma mudança, uma restauração em cada lar, Pai. Cuida dos jovens, Pai, cuida das crianças, Pai, que são as nossas flechas, Pai. Um dia nós vamos, eles vão ficar prosseguindo, Pai, com esse chamado, Pai, que todos esses que têm chamado, que saiba que é o Senhor que vai à frente, porque não precisamos temer nada, Pai, porque a peleja é do Senhor, Pai. Só precisamos nos colocar à disposição, Senhor. O Senhor quer um coração pronto, um coração disposto, Pai. E é isso que nós precisamos, porque o Senhor é aquele que vai capacitando, Senhor, e vai nos levando, Pai, porque vidas precisam ser alcançadas, Pai, para que todos possam unidos ir para a casa onde o Senhor Jesus está preparando, Pai. Eu te agradeço, Pai, e te peço as bênçãos para cada lar, Pai, que eles possam sentir o Teu amor, Pai, o Teu abraço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.